Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Hoje nós vamos conversar sobre um evento que marcou a história do cristianismo, a Reforma Protestante, que ocorreu no século XVI e até hoje traz mudanças significativas na religião, na política e na cultura. Vamos conversar sobre as principais causas, os principais eventos e as principais consequências. Para melhor entendermos, é necessário compreendermos o cenário em que a Reforma Protestante ocorreu. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, criticando alguns aspectos da doutrina católica. E a partir disso se desencadearam os acontecimentos hoje conhecidos como Reforma Protestante, um dos movimentos mais significativos que podemos observar na história da Igreja. No século XVI, a Igreja Católica era a principal instituição religiosa e política da Europa, exercendo grande influência sobre os reis e o povo. Mas essa mesma igreja enfrentava sérios problemas internos. Um dos mais polêmicos era a venda de indulgência, onde o perdão dos pecados podia ser comprado com dinheiro. Essa prática das indulgências gerou uma grande satisfação, principalmente entre aqueles que acreditavam que a salvação não poderia ser comercializada, mas era um dom gratuito de Deus. Pessoas como Martinho Lutero, um monge agostiniano, começaram a questionar abertamente essa e outras práticas da igreja. Além disso, a igreja havia se distanciado das escrituras. Poucas pessoas tinham acesso à Bíblia, que era lida apenas em latim, interpretada exclusivamente pelos clérigos. Isso limitava o entendimento das pessoas comuns sobre o ensinamento de Cristo e as doutrinas cristãs, e muitos sentiam espiritualmente oprimidos. A falta de acesso ao texto bíblico criou uma dependência total da interpretação do clero, e muitos líderes eclesiásticos usavam essas posições de autoridades para manipular o povo. Outro ponto crucial foi o crescente poder político e econômico do clero. As altas autoridades da igreja acumulavam riquezas, terras, e influenciavam as decisões dos reis, criando uma imagem de uma instituição que estava mais preocupada com o poder e riqueza do que com a salvação das almas. Essa centralização de poder causava desconforto em muitas partes da sociedade, principalmente entre a nobreza e as classes emergentes, que via a igreja como um obstáculo à sua própria autonomia. Imagine como seria a sua fé se você não pudesse ler a Bíblia. Como você enxergaria a salvação se ela dependesse de pagar uma quantia em dinheiro? Esse ambiente de descontentamento abriu espaço para a reforma, que teve como figura central Martinho Lutero. Foi nesse contexto que Martinho Lutero, um monge e professor alemão, se levantou contra esses abusos. Sua insatisfação com essas situações foi reforçada pelo fato de que o Papa ofereceu indulgências para todos que contribuíssem, principalmente para a construção da Basílica de São Pedro. E foi então que, em 31 de outubro de 1517, ele afixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, desafiando a venda de indulgências e a autoridade do Papa. Este ato simbólico marcou o início de uma das maiores revoluções religiosas da história, a Reforma Protestante. Lutero não só criticou a venda das indulgências, mas também questionou a própria base da autoridade papal e eclesiástica. Para ele, a salvação não era algo que podia ser comprado, nem dependia de boas obras. Ele defendeu que a salvação era obtida somente pela fé em Cristo, um princípio que se tornaria central na doutrina protestante, conhecido como sola fide, ou somente pela fé.
Outro princípio fundamental que Lutero defendeu foi o sola scriptura, ou somente as escrituras. Ele acreditava que a Bíblia, e não a tradição ou o Papa, deveria ser a única autoridade para a fé cristã. Essa ideia revolucionária retirava o monopólio da interpretação das Escrituras das mãos do clero, dando ao povo comum a oportunidade de se aproximar diretamente de Deus e entender sua fé por conta própria. Em 1521, Lutero foi convocado para retratar de suas ideias perante a Dieta de Worms, um conselho imperial convocado pelo Sacro Imperador Romano. Apesar da pressão, ele se recusou a renegar seus ensinamentos, declarando: aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém. Esse momento foi crucial, pois marcou sua separação definitiva da Igreja Católica e ele foi declarado herege. Além de sua resistência teológica e moral, Lutero fez algo que impactaria profundamente a vida espiritual de milhões de pessoas. Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Até então, a Bíblia estava disponível apenas em latim, acessível apenas aos clérigos e estudiosos. Ao traduzir as Escrituras para a língua comum, Lutero tornou a palavra de Deus acessível a todos. Agora, pessoas podiam ler e interpretar a Bíblia por si mesmas, o que transformou não só a religiosidade individual, mas também a cultura e a educação em toda a Europa. Essa tradução da Bíblia foi um dos maiores legados de Lutero, porque promoveu a alfabetização e o desenvolvimento de uma consciência religiosa pessoal, permitindo que milhões de pessoas tivessem um relacionamento direto com a fé cristã, sem a intermediação obrigatória do clero. Como você acha que a tradução da Bíblia para a língua do povo transformou o relacionamento das pessoas com Deus? Pense nisso por um momento. Agora vamos ver como essa reforma impactou profundamente a Igreja e o mundo como um todo. As ideias de Lutero foram aceitas por muitos no Sacro Império. Esses princípios trouxeram uma nova forma de ver a fé, destacando a autoridade única da Bíblia e a importância da fé individual em Cristo. A base da teologia luterana defende que a justificação ocorre somente pela fé. Assim, não são só as obras que garantem a salvação de uma pessoa, mas sim sua fé e o arrependimento mediante o sacrifício de Jesus ao morrer na cruz pelos nossos pecados. Além disso, a reforma encorajou a educação e a alfabetização, já que as pessoas precisavam ler a Bíblia em sua própria língua. A reforma não apenas dividiu a Igreja, mas também trouxe profundas mudanças teológicas. Após Lutero, outros ramos do protestantismo surgiram, com o calvinismo, liderado por João Calvino, que rompeu com a Igreja na França, e o anglicanismo na Inglaterra, quando o próprio rei rompe com a Igreja Católica, mas acaba mantendo muitas tradições do catolicismo, o que tornou a Igreja Anglicana um pouco diferente das demais igrejas da Reforma. Teologicamente, os reformados sintetizam suas crenças nos 5 solas: sola scriptura, somente a Escritura; sola fide, somente a fé; sola gratia, somente a graça; solus Christus, somente Cristo; e solo Deo, glória, glória somente a Deus. Como esses princípios da Reforma ainda ressoam em nossas vidas e igrejas hoje? A Reforma Protestante foi sem dúvida um movimento que transformou a história da Igreja, mas ela continua a ressoar profundamente em nossas vidas como cristãos e no funcionamento das igrejas até os dias de hoje. Os princípios que surgiram dessa época não foram apenas relevantes para aquele contexto, mas são também
um convite contínuo a retomarmos a essência do Evangelho. Sola Scriptura nos lembra que a Bíblia continua a ser a nossa autoridade suprema em todas as questões de fé e prática. Em um mundo repleto de vozes e ideologias conflitantes, a Sola Scriptura nos convida a voltar sempre à Palavra de Deus como a nossa âncora e guia. Hoje temos um privilégio que muitos na época da Reforma não tinham, acesso fácil às Escrituras. Lutero e outros reformadores lutaram para que a Bíblia fosse introduzida para as línguas do povo, acreditando que cada cristão deveria ter o direito e o dever de ler e interpretar a palavra de Deus. Esse princípio ainda nos desafia a buscar uma compreensão profunda e pessoal das Escrituras, não nos contentando com uma fé superficial ou com meras tradições humanas. Sola Fide, somente a fé, nos chama a lembrar que nossa salvação não depende de nossas obras, mas da fé em Cristo. Esse princípio central do protestantismo permanece essencial, especialmente quando a sociedade, muitas das vezes, mede o valor de uma pessoa pelas suas ações ou realizações. A Reforma nos lembra que a fé em Cristo é suficiente para a nossa justificação diante de Deus, um presente gratuito e merecido, e que é por meio dessa fé que vivemos a verdadeira liberdade em Cristo. Sola Gratia nos lembra que nossa salvação é resultado unicamente da graça de Deus e não do que fazemos ou deixamos de fazer. Isso nos livra do fardo de tentar ganhar o favor de Deus por meio de boas obras ou de seguir regras impostas por instituições religiosas. Somos chamados a viver em resposta à graça de Deus, gratos por esse dom gratuito e vivendo de maneira que reflita essa graça ao mundo. Solus Christus, somente Cristo. Destaque que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o centro da nossa fé e a vida cristã. Esse princípio confronta qualquer tentativa de buscar mediações adicionais, seja por meio de líderes religiosos ou rituais. Em nossas igrejas, a centralidade de Cristo é um ponto fundamental que não deve ser perdido de vista. Só lhe deu glória, somente glória a Deus. Lembra que tudo que fazemos, seja na vida pessoal ou na igreja, deve ser para a glória de Deus. Esse princípio é um chamado à humildade, lembrando-nos que as nossas conquistas, nossos dons e até mesmo nossa salvação não têm o propósito de exaltar o homem, mas de glorificar a Deus. Em uma era marcada pelo individualismo e pelo culto ao sucesso pessoal, só lhe deu glória, nos desafia a viver uma vida que aponte para Deus e não para nós mesmos. Hoje o legado da Reforma nos desafia a refletir sobre como estamos vivendo esses princípios em nossas igrejas e em nossa vida pessoal. Temos realmente buscado uma fé autêntica e centrada nas Escrituras? Estamos cultivando uma relação pessoal com Deus que transcende rituais e tradições? O acesso à Bíblia, pelo qual os reformadores tanto lutaram, está moldando nossas vidas diárias? A Reforma Protestante não foi apenas um evento histórico, foi um chamado para que todos nós retomássemos a palavra de Deus e a fé em Cristo. Lutero e os outros reformadores deixaram um legado de busca pela verdade bíblica e pela pureza da fé. Este é um convite para que nós, hoje, continuemos a trilhar o caminho que eles abriram. Devemos nos aprofundar nos estudos das Escrituras e dos ensinamentos dos reformadores, aplicando essas verdades às nossas vidas e igreja. Convido você a se aprofundar neste tema, a ler mais sobre os reformadores, estudar suas obras,
mas acima de tudo, manter viva a busca por uma fé sólida, fundamentada nas Escrituras. Que a fé que foi defendida com tanta coragem na época da Reforma seja vivida em nós hoje. Que Deus nos abençoe nessa jornada de fé. Até a próxima aula e que a paz de Jesus Cristo estejam com vocês.